Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Nós queremos teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Bom dia. Podem se sentar, fiquem à vontade. Hoje eu queria falar com vocês na abertura sobre árvore de frutos ou erva daninha. E aí a gente tira as nossas próprias conclusões para saber o que a gente é. Eu queria começar lendo primeiro Hebreus 6:8 com vocês. Quem quiser abrir, eu dou uns segundinhos aí. Hebreus 6:8. Amém? Diz assim:
Todavia, a terra que produz espinhos e erva daninha é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo, vivendo como herdeiros de Deus. Essa daqui é a parte de outro versículo. Foi errado aqui. Bom, o versículo basicamente diz que a gente tem uma única escolha quando é erva daninha. É esperar ser lançado ao fogo. Ele não te dá a opção nenhuma de retornar disso. E a Bíblia nos ensina sempre como sermos pessoas melhores. Então, de acordo com esse versículo, a gente vê que ser erva daninha não é bom, certo? Isso é o óbvio que está aqui. Porém, como que às vezes a gente é erva daninha na vida dos outros? Pode até ser sem perceber. Às vezes com alguma palavra ruim que você falou para essa pessoa, achando que ela iria melhorar com isso. Às vezes, em vez de você elogiar, você só julga alguém. Às vezes, em vez de elogiar como a pessoa está hoje, você fala alguma coisa que ela poderia ter mudado para ficar melhor. E as pessoas, às vezes, não gostam disso. A gente gosta de receber palavras de confiança, palavras de carinho. E muitas vezes a gente entrega isso para os outros sem perceber, achando que a gente está fazendo certo. E aí a gente está fazendo certo como errado. Em Mateus 7, 15 e 18, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. A gente muitas vezes é erva daninha na vida dos outros, por isso que eu acabei de falar. Mas, de certa forma, a gente tem que lembrar de que a erva daninha, ela é uma praga no geral. E às vezes a praga ela vem de forma que você não percebe. Então, quando você está lá andando no meio de algum matagal, ou às vezes até naquela graminha rasteira, e de repente você olha para a barra da calça e está cheio daqueles, sabe, daqueles fiapinhos assim, carrapicho. Lembra disso? Aquilo é uma erva daninha. Não é natural de se estar ali. Ela foi plantada por alguém ou chegou de certa forma. E por incrível que pareça, a erva daninha, ela chega aos lugares por vento, por passarinhos, por outros animais. Mas o ponto é que não tem como escapar disso. A Bíblia diz que no mundo a gente terá aflições, mas para não se preocupar porque ele venceu o mundo. Então a erva daninha a gente vai achar em todo e qualquer lugar. Mas como a gente vê se alguém é uma erva daninha ou uma árvore boa? Eu acabei de ler isso e ele diz que é por seus frutos. Se a pessoa vive uma vida de desgraça, a gente sabe o que ela está sendo na vida dela. Se a vida da pessoa tem e transborda alegria, felicidade e Deus, a gente sabe também o que ela está tendo. Mas muitas vezes existe uma máscara que interrompe a gente de ver essas pessoas. Que ele falou aqui, ó, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Hoje em dia é fácil você botar uma máscara na frente da sua cara e sair feliz para todo mundo, enquanto você é infeliz na vida. As pessoas não sabem como é o seu cotidiano na sua casa, como é com os seus amigos, como é com a sua família. Você pode ser quem você quiser hoje no mundo. A gente vê isso na internet. Quantas pessoas não têm absolutamente nada, mas postam foto com várias coisas luxando, e na hora que você conhece a pessoa na vida real, não tem nada daquilo. São máscaras que são colocadas para interromper o processo da gente perceber o que é bom e o que é ruim. Mas, como eu falei no título, árvore de frutos ou erva daninha, eu queria dar uma explicação para vocês. A erva daninha, e uma erva daninha grande, vamos colocar uma árvore que seja uma árvore invasora, ela também é dada como uma erva daninha. Porém, ela é numa grande escala. Não sei se vocês já viram alguma daquelas plaquinhas que tem árvore invasora aqui em Ribeirão. Não tem nada que cresça em volta delas. É apenas ela. Não tem nada. A única coisa que cresce é grama, que também, por incrível que pareça, é uma erva, tá? Ela não é uma erva daninha, mas é uma erva, então ela cresce em qualquer lugar que você for.
Mas essa árvore invasora, ela cresce e arranca todos os nutrientes em volta dela para que nenhuma outra árvore cresça ao redor dela. Ela suga a energia de tal forma que ela retira tudo de bom da terra só para ela e transforma em algo ruim. E como a gente percebe que uma árvore é uma árvore de bons frutos? Alguém aqui já viu aquela árvore que tinha ali em cima da Independência, que era uma árvore gigante que cortaram depois de um tempo? Aquela árvore, se você visse, ela tinha várias outras árvores em volta dela. E ela era muito grande. Então ela dependia de muitos nutrientes para viver, certo? Mas o engraçado é que, independente do tamanho dela, ela nunca, em hipótese alguma, ela nunca deixou que os outros crescessem em volta dela. Isso é uma árvore boa. Isso é uma pessoa boa. É uma pessoa que, além de crescer em estatura e sabedoria, cresce com os outros ao seu redor. Isso é uma árvore boa. Pra vocês terem uma noção, quando eu trabalhei no bosque, a gente via árvores de mais de 300 anos de idade. E para nós, seres humanos, que vivemos até os 90, 80 anos, é muito difícil de se acreditar que tem uma coisa dessa quantidade de idade viva. 300 anos é uma coisa absurda pra gente, porque a gente não vive isso. Mas ela fez o propósito dela na Terra e está aguardando o fim dela. A única coisa que a gente pode ter certeza hoje na vida é a morte. E é isso para qualquer coisa viva. Então, a árvore, ela cresce, floresce, dá frutos e germina. Ela manda os seus frutos para outros cantos, ela manda para outros lugares, para que ela consiga passar isso à próxima geração. E é isso que a gente tem que fazer como Cristo. Cristo teve um curto período de tempo aqui na Terra. Foram 33 anos que ele teve na Terra e 3 do seu legado ensinando a palavra. Mas em nenhum dia desses 3 anos ele deixou de crescer e ensinar aos outros. Ele ensinou, cresceu e por fim, inevitavelmente, teve sua morte diante da cruz. Mas ele levantou 12 pessoas ao seu redor, para que essas pessoas levantassem mais, para que levantassem mais. E assim é como a gente tem que ser árvore boa. A gente tem que crescer em estatura e sabedoria e fazer com que os outros cresçam ao nosso redor. Eu não sei se vocês entendem o fato de você se auto-crescer, vamos dizer assim. A árvore, quando ela começa a dar o outono, as folhas caem. E as folhas estão cheias de nutrientes. E ela pega desses próprios nutrientes que ela deixa cair, para ela pegar para ela de volta. Então a árvore é um ciclo sem fim. Ela cresce de acordo com ela mesma e em volta dela ela também dá frutos. E é isso que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que lembrar que nós mesmos somos nossos piores inimigos. A gente se boicota o tempo todo, a gente se diminui o tempo todo, a gente se rebaixa o tempo todo achando que a gente não é digno de alguma coisa. Sendo que Deus fala que a gente é digno de tudo. Ele é digno de tudo, tudo lhe convém, tudo vocês podem fazer em nome dele. Então, como que a gente pode toda hora ficar sendo erva daninha na nossa própria vida? Sendo que a gente cresceu para ser árvore de bom fruto. Então, que nem eu disse aqui, ó, a árvore de bom fruto não pode dar frutos ruins. E nem a árvore de fruto ruim pode dar frutos bons. Então, como que a gente quer ser árvore de bons frutos, mas fica jogando palavras de mau incentivo em nós mesmos? Como que a gente cresce e é uma árvore de bons frutos fazendo isso com a gente mesmo? É muito difícil. E no mundo de hoje é muito difícil crescer em estatura e sabedoria por conta do lugar que a gente vive. Seja no meio que vivemos, no meio das pessoas que vivemos, mas Deus tem um chamado para cada um aqui, amém? E o chamado de cada um de vocês que estão aqui hoje, que chegaram nesse domingo, as pessoas que não chegaram, aqueles que seguem a Cristo, é viver em estatura e sabedoria em Cristo. Crescer, produzir, colher e depois vocês passam adiante tudo aquilo que lhe foi ensinado. A Bíblia diz que tolo é aquele que não passa a sabedoria para frente. Então a nossa necessidade aqui na terra é passar a sabedoria, tanto na terra quanto espiritual, para todo mundo que a gente tiver na nossa frente. A palavra de Deus é uma coisa que, do mesmo jeito que toca o coração de vocês, vai tocar o coração dos outros. Não importa a distância, não importa a dificuldade, Deus permanece acima de tudo. Ele é eterno. E é isso que a gente tem que fazer. Durar o máximo possível aqui,
ser respeitoso, ser honesto, ser correto, para que a gente possa cada dia mais dar frutos e espalhar esse fruto. Amém? O fruto é o Evangelho. A gente espalha ele mediante as nossas ações, as nossas falas, aos nossos pensamentos. Vocês entendem que vocês precisam se autocorrigir todo dia e não dizer que você não é nada. Ah, fiz alguma coisa errada? Beleza, não sai. Meu Deus, como eu fui burro. Fala assim, nossa, eu não podia ter feito isso. Preciso fazer diferente. Se melhorem. Não precisam se diminuir para entender que vocês estão errados. Errar é humano. Vocês precisam entender que quanto mais vocês perceberem o seu próprio erro, mais vocês crescem. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, eu te peço que, da mesma forma como o Senhor veio ao mundo e espalhou o Evangelho, que essa seja a nossa vontade, Senhor. Que nós possamos espalhar esse Evangelho não de uma forma frívola, mas de uma forma inundada por Ti, Senhor. Nós entendemos que, de certa forma, hoje em dia é difícil de fazer isso, mas com o Teu poder nós podemos continuar fazendo isso. Com a honra, a fé, o Espírito que o Senhor nos deu, nós podemos continuar trazendo essa palavra para as outras pessoas. E eu te peço que, da mesma forma que o Senhor transborde a gente do Espírito Santo, você transborde as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu falei bom dia mais cedo, tinha pouca gente. Então, bom dia. Quantos estão alegres pelo privilégio de adorar ao Senhor? Amém? E nós estamos aqui nessa noite e vamos declarar que... Pode ser nessa manhã. Opa, nessa manhã. Pode ser nessa manhã, gente. Tô com o fuso conta, tô com o fuso trocado. Noite. Que vamos declarar que o Senhor é aquele que vem nos corrigir em amor. Ele quer te abraçar nessa manhã. E muitas vezes a gente aprendeu a receber a correção de uma forma grosseira, de uma forma... Nós sabemos que, né, muitos pais eram exagerados na hora de corrigir os seus filhos, mas Jesus é aquele que vem te abraçar e te corrigir em amor. Amém? Que nós possamos sentir nessa manhã esse amor do Senhor e preparar todos os dias a mesa para Ele sentar conosco. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se
à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de Toma o Teu lugar em nós, Pai. Nós precisamos, Deus, que o Senhor se assente à nossa mesa todos os dias, Pai, para que as coisas possam se organizar, não apenas externamente, Pai, mas dentro de nós. E mesmo que hoje tudo não esteja no lugar, não esteja organizado, Pai, nós queremos caminhar em direção ao Senhor, em direção à Tua vontade, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós, muito maior e melhor do que aquilo que nós planejamos, Pai. E nós Te louvamos nessa manhã, declarando que o Senhor é digno de todas as coisas. O Senhor é digno da nossa entrega. O Senhor é digno da nossa mudança de caráter, Pai. E quantas vezes nós não agimos dessa forma? Mas mesmo que que as coisas não estejam alinhadas 100%, Pai, nós queremos nos esforçar, porque a Tua palavra diz que o reino é tomado por esforço, e nós queremos nos esforçar, Deus, para chegar à Tua estatura, Deus. E para isso nós vamos declarar todos os dias, porque a nossa boca tem poder de vida. Então nós vamos declarar que o Senhor é digno de todas as coisas, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, e toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram
anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Que a nossa adoração suba como incenso agradável às tuas narinas, Deus. Todos os dias, todos os dias. Declare palavras de amor ao Senhor. Aí no seu lugar, fale com Ele. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 E dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode declarar: tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aplauda ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra. Aleluia. Não há outro Deus como tu. Não há. Vá declarando palavras para o Senhor. Diga aí o que Ele representa na sua vida. Feche os seus olhos. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és bondoso.
Oh Deus, Tu és santo, santo, santo. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Mais que o sol. E quem é semelhante? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Glória
como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso, e Ele reinará. Exaltamos. Aleluia, Pai. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração? Quero orar com você. Pai, eu te peço que nesta manhã, que a Tua graça, Pai, nos alcance, que a Tua libertação chegue aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Pai, que se há alguém em nosso meio que esteja enfermo, de corpo, alma ou espírito, que o Senhor venha, Pai, restaurá-lo através da Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, trazer luz aonde há trevas. Que o Senhor venha trazer, Pai, esclarecimento aonde há engano. Que o Senhor possa trazer, Pai, uma libertação em todas as áreas de nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, venham para cá. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas crianças, Pai, o que é o futuro da tua nação, Pai. São eles que vão levar a tua palavra após nós. Então, que o nosso investimento nelas, Pai, possam ser eternos e vindas do céu. Nós te louvamos e te agradecemos por cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá. Pode se assentar, queridos. Antes de dar os recados, eu quero passar para vocês algo sobre as ofertas e os dízimos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. E diz assim, 1 Samuel 1, 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Girão, filho de Eliú, filho de Itaú, filho de Zuf, Afrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o outro era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Essa é uma história onde esse homem era casado com duas mulheres e ele tinha uma que era fértil e uma que era infértil. E nesse momento, Ana começa a aclamar ao Senhor pelo fato dela não poder gerar. Eu vejo que não só a mulher, mas todos nós temos uma essência de gerar pessoas para o futuro. Mesmo que não sejam do próprio nosso sangue, mas em preparar pessoas para nos suceder. Essa é a questão de tudo. Nós temos que ter os nossos filhos que possam ser melhores do que nós, que possam alcançar maiores lugares do que nós. Nós temos dentro da empresa pessoas que são o seu braço direito, que vão te substituir, que você passe e ensina tudo para eles. Você tem as suas filhas que você também ensina de uma forma diferente, mas pode ser carnal ou pode ser não carnal.
O que importa é como é que você tem preparado essas pessoas. E Ana se sentia infértil com isso, incapacitada de poder gerar e ir para frente. Então ela clama ao Senhor e ela faz uma oferta ao Senhor antes mesmo de ela conseguir a graça que ela estava alcançando, que ela estava pedindo. Então ela começa a dizer assim: olha, Deus, se você me der um filho, se eu for fértil de novo, se eu puder gerar de novo. Ou seja, ela tinha essa essência dentro dela. Ela fala assim: eu entregarei o meu filho para o Senhor. E aí, naquele momento, Deus concede a graça para ela, e aí a gente, numa outra pregação, a gente pode falar como é que isso aconteceu, mas Deus concede a graça a ela de ter um filho, e ela o consagra, e ele se chama Samuel. E aí Samuel é entregue no templo e ele cresce sendo preparado para ser um sacerdote. Então, quando nós pedimos algo para Deus gerar, quando nós damos uma oferta de gratidão, até mesmo antes de recebermos a graça, Deus não vai gerar algo comum. Deus não gera algo para você estar na média de todo mundo. Ele gera algo para superar todas aquelas outras coisas. E foi o que aconteceu com Ana. Ana pediu ao Senhor, ofertou o seu filho antes mesmo dela ter, e ele foi um sacerdote. Por sinal, um dos maiores sacerdotes e um dos maiores profetas que a Bíblia fala. Então, nesse momento, ela entrega tudo que ela não tinha. Olha só, ela entrega o que ela não tinha, o que ela não podia ter, o que ela não ia gerar, e ela, pela fé, coloca isso na frente do Senhor. Então, domingo que vem nós vamos ter um culto de gratidão, né? Pelo que Deus fez nesse ano e pelo que Deus fará nos próximos anos. Então eu gostaria que você, além de você preparar a sua oferta hoje, você pudesse preparar uma oferta de gratidão para a semana que vem e você entregar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, em uma experiência que você possa ter com o Senhor de gratidão mesmo. Amém? Feche seus olhos. Você que precisa de um envelope, levanta a sua mão, eu levo até você. Mais alguém? Amém? Pai, nós queremos já te agradecer por tudo aquilo que a gente ainda não alcançou, mas que já está determinado, Pai, no mundo espiritual. Que o Senhor possa alinhar as nossas atitudes, o nosso coração, os nossos pensamentos, com tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Para que quando nós formos receber aquilo que o Senhor tem preparado, a gente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós estejamos, Pai, numa plenitude com o Senhor e numa intimidade com o Senhor, a ponto de nós não fazermos nada que o Senhor não queira, com a graça que o Senhor irá nos dar. Então, Pai, eu te peço, nos alinha com a Tua palavra, nos alinha, Pai, aqui na terra, porque nós já sabemos que espiritualmente está tudo liberado e nós precisamos apenas acessá-lo. Que o nosso coração seja esse ponto de acesso e seja um coração quebrantado e um coração maleável para ouvir o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sábado que vem nós temos o batismo. Amém? Então, nós vamos ter um café da manhã, não vai ter almoço, tá? Então, é um café da manhã. A pastora vai soltar no grupo uma lista de coisas para serem levadas. Então, nós estaremos indo para lá às 9 da manhã, Alberta? Das 9 até as 11h30, é isso? Meu amor? Tá. Até antes do almoço. Então a gente vai ter um café da manhã, uma confraternização ali, e a gente faz o batismo e depois cada um vai almoçar onde determinou no sábado, ok? Então esteja preparado. Nós vamos fazer lá na casa do Felipe e da Carol. Ali tem uma piscina, não é aquecida, então fica tranquilo. A gente vai jogar uns balde de água fervendo lá. Se bem que com o calorzinho que tá, já tá bom, né? Vai ser refrescante. E que mais? Que outro recado que a gente tinha?
E o nosso culto de gratidão vai ter uma apresentação. Então, fique à vontade para convidar alguém para estar junto. Amém? Acho que era isso. Roberta, venha para cá. Amém. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela pastora Berta. Que o Senhor esteja, Pai, verdadeiramente usando-a, Pai, como o Senhor sempre a usa, Pai, para nos trazer a Tua palavra, Pai, para que tudo possa vir à claridade, Pai. Porque se conhecermos a verdade, é a verdade que nos liberta. E nós queremos ser libertos em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Sejam bem-vindos nesta manhã em nome de Jesus. Queria que você se lembrasse também nas suas gratidões, de agradecer não somente por aquilo que Deus fez ou vai fazer, mas por aquilo que Ele também não fez. Muitas vezes, a falta de agir, do agir de Deus, é um livramento nas nossas vidas. É uma correção nas nossas vidas. E é um momento de crescimento. Então, que nem sempre quando um pai físico não faz algo para um filho é porque, não me ama, tem algo contra mim. Não, é porque o pai sabe o que o filho precisa e aquilo que ele também não pode ter em determinadas horas. Então, nas suas gratidões, fale, Deus, obrigada por não satisfazer todas as minhas necessidades e os meus desejos. Porque algumas delas poderiam ter me feito desviar do caminho ou perder, né, o controle. Então, obrigada por aquilo que o Senhor também reteve a mão de derramar sobre mim. Amém? Eu queria falar com vocês sobre algumas experiências que Jesus teve. E tudo aquilo que Jesus passou é muito significativo para nós. A gente lê a Bíblia há tanto tempo. Eu cresci ouvindo o Evangelho, eu venho lendo ano após ano. Eu não posso falar para vocês que eu leio todos os dias de forma religiosa. Tem dia que eu começo a ler e falar, já li isso tantas vezes que eu vou pular. Mas, verdadeiramente, às vezes, no ano seguinte, eu leio aquilo e falo, parece que eu nunca li aquilo. Então, ela é renovada constantemente, porque a gente vai crescendo. E a forma como a gente cresce, a gente entende coisas que a gente não entendia, via o que não viu. E, às vezes, algumas experiências, elas precisam daquela palavra daquele dia. Eu, às vezes, li algumas coisas que eu não entendia. E, às vezes, no final do dia, aquilo que eu tinha lido sem entender fazia todo sentido. Esses dias eu estava falando com a Ramile, parece que eu nunca li Lucas 5, hoje me deu um bug na mente. Ela falou, você também? E se a gente tem uma coisa que lê constantemente, são os evangelhos, e às vezes parece que ele sumiu do meu entendimento. Mas tudo aquilo que Jesus praticou, viveu, nos ensinou, é a única forma de termos uma base sólida na nossa caminhada. A gente aprende tantas coisas nesse mundo. Eu vejo o Lucas, quando ele faz a abertura e traz o contexto das coisas que ele conhece cientificamente, eu fico passado, falando, Deus, quanta sabedoria há no Senhor, e nos deu acesso para que de forma tão profunda a gente entenda coisas que a gente não entendia. Ele falando de árvore invasora, fiquei imaginando aquele cenário que a gente já viu inúmeras vezes na cidade, mas nunca teve entendimento do que via. E agora, conforme ele explicava do que elas fazem e do que as árvores nativas também fazem, é tão bonito de ver, né? Deus, na sua natureza, nos ensinando coisas que a gente vai viver como ser humano. E Jesus faz isso. Na sua natureza, Ele nos ensina coisas que a gente vive como ser humano. E eu quero falar com vocês sobre aquela passagem onde Jesus é batizado, onde Jesus recebe o Espírito Santo, onde uma voz brada dos céus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Mas em seguida Jesus é levado para o deserto. E ali no deserto ele passa algumas tentações. E eu quero falar sobre isso com vocês. Há uma frase célebre que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E eu creio que de fato existem algumas situações que são capazes de revelar a nossa natureza humana, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas fraquezas. Mas não também situações de certa forma favoráveis, porque às vezes dar poder é uma situação favorável. Mas também situações desfavoráveis, que também são capazes de revelar a natureza humana. Às vezes a gente vai no supermercado e o meu sogro uma vez falou assim para mim, não é bom ir no supermercado com fome, você compra o que não precisa. Quem nunca? E às vezes eu chego no supermercado, eu estou com fome, eu já quero pegar uma batatinha. Eu falo, batatinha? Aí eu estou
com a penca da banana, falo, vou comer umas 2 bananas, banana agora, não vai matar minha fome. Eu fico ali, querendo comer alguma coisa, não achando nada que eu queira comer, mas querendo comer tudo. Aí eu falo, eu vim para o supermercado com fome. Não devia ter feito isso, porque daí você leva o que não precisa. E você leva quantidades desnecessárias. Você foi para comprar uma caixa de leite, você pega 2. Né? E às vezes o Roberto falou assim, mas você saiu daqui de casa com uma listinha de 4 itens. O que aconteceu que você pediu ajuda para descarregar o carro? Eu fui com fome. Então, existem situações que são desfavoráveis. Outra situação o melhor tempero da comida é a fome. Já não viu? A comida estava boa, não, eu estava com fome. O meu marido era um homem com fome, porque eu cozinhava muito mal, e para ele estava tudo muito bom. Até que ele começou a controlar a fome, começou a perceber que eu cozinhava muito mal, não tinha tempero para nada, era ruim demais. Mas tudo bem. E tem uma outra frase que diz assim, a fome transforma o homem num ladrão. São frases de ditado comum que a gente vê por aí. Tanto fome, como poder, como status, são coisas que revelam a natureza humana. Mas Jesus veio exatamente nessa natureza humana, para nos ensinar, não somente a lidar com essas situações, mas a vencer essas situações. Nós falamos a semana passada sobre na quarta-feira, no culto de libertação, sobre algumas coisas da nossa natureza humana, né? A obra da carne. E como aquilo tem nos feito cativos. É muito mais do que uma sentença de cárcere, algemas e cadeias, mas é uma sentença de não conseguir vencer aquilo que dentro de nós nos aprisiona. Inveja, ira, soberba, sensações ruins, pensamentos ruins, coisas sexuais, são coisas que nos aprisionam, obra da carne. E a gente percebeu que a carne, dificilmente, ela consegue ter um processo de transformação, se não foi num processo de negar-se a si mesma. Porque a carne, a gente não mata ela. Ela só vai ter fim na morte física mesmo. A carne, ela tem que ser dominada e controlada diariamente. Então, quem nunca teve problema com inveja, talvez tudo bem. Mas quem tem problema com inveja ou já teve, preste atenção, a sua carne tem uma predisposição a ser invejosa. Uma constituição da sua carne. Então você pode ter que negar-se a si mesmo nessa área, até que a morte venha ou o Senhor venha. Porque é uma constituição da sua pessoa. Algumas pessoas têm dificuldade com pensamentos impuros. Você pode começar a vencer, mas vigie, porque aquilo ali é uma constituição sua. Uma história, um trauma, alguma coisa que veio e marcou a sua identidade. Então aquilo vai estar sempre querendo pular, porque esse é você. E você vai, para seguir a Cristo, sempre tendo que negar. Quem tem problema com a mentira, vira e mexe, a mentira está ali, te pondo na cara uma situação para que você fale, nossa, só me resta mentir. É uma vida negando a mentira. E às vezes você nega a mentira, você fala a verdade e parece que a coisa desanda. E aí a sua mente fala, devia ter mentido. Não, desandou, mas eu estou em paz com Deus. Eu falei a verdade. Então, é um processo constante de negar-se a si mesmo, de dominar a carne, para que a identidade de Cristo possa ser manifesta em nós. Ali, quando Jesus é batizado, quando ele recebe o Espírito Santo e quando a Bíblia diz que essa voz brada, este é o meu filho amado, Jesus veio nessa característica humana para nos ensinar que algumas coisas, elas são de dentro para fora, da natureza humana. Outras coisas são de fora para dentro. Elas podem ser de outra natureza humana ou propriamente de coisas espirituais. Mas não importa se é de dentro para fora, de fora para dentro, de terceiro ou de questões espirituais. Jesus, ele tem resposta para todas elas. E é nele que a gente se firma para vencer todas elas. Por isso que ele fala assim, vocês vão ter tribulação, mas eu venci. Então, em mim, vocês também vão vencer, não na sua própria força. Em seguida, do batismo e dessa palavra de ser filho, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E eu vou ler ali em Mateus 4, se você quiser abrir a sua Bíblia. Essa passagem são 11 versículos sobre a ida de Jesus ao deserto pelo Espírito, sobre as tentações que ele sofre de Satanás, sobre as suas respostas e sobre o que acontece depois que ele vence essa passagem pelo deserto. E conforme eu for
falando, eu quero que você se lembre de alguma situação que você enfrentou como se fosse um deserto. Um tempo de jejum, às vezes, é como se fosse um deserto, porque você se sente privado de algumas coisas. Um tempo de aflição, talvez você possa se sentir no deserto. Um tempo de luta, um tempo de escassez, uma enfermidade. Talvez várias coisas você possa se sentir como se fosse um deserto. É muito mais do que uma condição física, né, de aridez, mas é uma condição interior. Amém? Mateus 4, versículo 1 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O diabo veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Então Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E declarou: Eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus disse: Saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Às vezes a gente está em situações difíceis e do nada algo vem um pouquinho e piora. Aí você fala: já não bastasse. Então vem essa situação, que é mais que está por vir, né? Jesus em jejum no deserto, já não bastasse o jejum, vem a primeira tentação. Já não bastasse a primeira, o diabo vem com a segunda. Já não bastasse a segunda. É tipo assim: vou pegar na fragilidade, tirar um pouquinho do pé. Vou pegar na fragilidade, tirar um pouquinho da mão. Vou pegar mais um pouquinho da fragilidade, sabe? Vai minando as suas forças, esgotando as suas condições naturais de lutar, até que você, por se sentir sem saída ou derrotado, se entregue. E essa é uma estratégia de Satanás, de geração em geração, de eternidade a eternidade, até que o Senhor venha e o coloque em prisões eternas. Enquanto isso, esse é o modus operandi dele. Se prepare, é assim que ele faz. Fez com Cristo, fará conosco. Ele não poupou a Cristo disso, não nos poupará. E a única forma de vencermos Satanás é nessa identidade de filho de Deus. E nós falamos quarta-feira passada, a Bíblia diz: se o Filho o libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. E é muito mais do que Jesus vir ao nosso encontro e nos libertar. A liberdade de Cristo para nós, a libertação de Cristo para nós, foi a nossa conta com o pecado. E Ele pagou isso na cruz. Você não morre mais do salário do pecado. Amém? Essa conta Ele já pagou. Ainda que você peque, o salário do pecado para você já não é mais a morte, porque você tem a oportunidade de confessar os seus pecados e já ter essa conta paga. Então, o que é o Filho os libertar, vocês serão libertos? É essa identidade de Filho de Deus em nós. Então, se essa identidade vier sobre mim, a inveja já não tem mais poder, que é a obra da carne. Se essa identidade de Filho de Deus vier sobre mim, com paz, alegria, mansidão, domínio próprio, a ira já não tem mais lugar. Sabe, as coisas de parte sexual, de lascívia, de luxúria, de cenas obscenas, de tentações, elas não vão ter mais domínio sobre mim, porque a minha identidade de filho de Deus tem mansidão, tem domínio próprio, tem fidelidade. Então, conforme eu vou alimentando o fruto do Espírito, ele vai frutificando em mim a identidade de filho de Deus, verdadeiramente eu vou sendo liberto. Então é mais do que clamar a Cristo: me liberta, me liberta, me liberta, nossa que raiva, me liberta Jesus. Não, domine, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma a identidade de filho de Deus e você verdadeiramente será liberto. E a gente começa a entender um pouco quando Paulo fala do espinho da carne. Olha, eu creio para você que talvez uma das coisas que talvez, eu não posso falar isso de forma absoluta, mas tem situações que é Deus permitindo para que a gente não caia. Sabe, talvez a gente tenha que lutar com algumas coisas de espinho da carne para baixar o nosso topete um pouco. Eu penso que a natureza humana ela é tão fácil de se corromper, que se ela fluísse na totalidade do fruto do Espírito e mortificasse na totalidade a sua carne, Jesus, quem segura a gente? A gente é fácil
de corromper. E a gente esconde muitas coisas. E a amabilidade vira uma máscara, como o que o Lucas falou no começo. E eu vou agir com amabilidade, mas no fundo, os meus próprios interesses são outros. Há um rei na Bíblia que fala que ele agiu perante ao Senhor fazendo tudo certinho. Mas o seu coração não era inteiro do Senhor. Porque o certinho que ele fazia era com intenção de depois dar o bote naquela galera. Então a gente tem que ainda entender que, Deus, obrigada porque eu tenho fragilidade nessa área. Porque se não fosse assim, misericórdia, onde eu estaria? O que eu já não teria feito. Amém? E antes da tentação, Jesus é cheio do Espírito, é declarado como filho e começa o seu ministério. Ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele ressuscita, ele transforma. Assim como o Pai fez, Jesus vem e reflete a natureza do Pai divina e faz também na natureza humana. Em João 14 ele diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito e fará coisas maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E agora eu deixo vocês. E por que a gente não tem feito o que a palavra de Deus diz? Quem crê em Cristo vai realizar o que ele fez e ainda coisas maiores. Eu creio que esse texto da tentação de Jesus na terra, uma caminhada sólida, uma caminhada cheia da presença do Senhor, glorificando ao Senhor, trazendo vitória, ele vai mostrar não somente quem Cristo é, mas quem nós somos. Porque quem nunca se assemelhou àquela mulher do fluxo de sangue, sofrendo há anos com a mesma coisa? E já perdendo a esperança de ter um encontro com Cristo. E já chegando no culto com aquela luta de tanto tempo. E chega uma hora que você fala assim: ai, tá bom, vou levantar a mão só nessa hora do louvor. E nessa hora que tudo acontece. Você não foi no apelo, você não tomou a ceia, você não foi na oração, você não ofertou, não dizimou, você não estava com todo o seu ser aqui dentro, mas você falou: tá bom, nessa hora eu vou levantar minha mão. Sabe, nessa hora aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou, ela estava ali arrastada, toda deixada de lado, cheia de preconceitos dos outros e dela mesma. E ela tocou. Sabe, quantas vezes a vida daquelas pessoas, daqueles cenários que Cristo nos conta, refletem quem nós somos. Quantas vezes Jesus falou comigo na passagem de jovem rico, foi com essa passagem que eu entreguei minha vida para Jesus. Quantas vezes aquilo que a gente sabe, tem, faz, está acima de quem Deus é nas nossas vidas. E ele fala: larga tudo que você sabe, tem, faz, vê e vem. Você é capaz de deixar? Aí você começa a não se reconhecer, mas será que eu sou alguém sem aquilo que eu faço? Será que eu sou alguém sem aquilo que eu tenho? Será que eu sou alguém sem aquele... Aí você começa: será que eu sou alguém? Sabe, onde a gente estava falando de... será que daqui a um tempo eu vou me aposentar e trabalhar? Não, eu gosto de trabalhar, eu vou trabalhar. Nanana. Aí nós começamos: será que a gente é alguém sem aquela função no trabalho? Sem aquilo... Sabe, a gente vai se perdendo em tudo que a gente vai construindo. E a gente não se encontra. Na verdade, a gente devia se achar cada dia mais. Mas se bobear, a gente foi se perder. Então, essas pessoas que estão nos cenários da Bíblia, não somente Cristo nos ensina como agir, mas essas pessoas refletem quem nós somos. E olhando para essas pessoas, elas buscaram saída e em Cristo elas encontraram. Então, não sei se vai ser no levantar da mão, eu não sei se vai ser num envelope quase que vazio de oferta, eu não sei se vai ser na madrugada da noite que você não quer que ninguém da sua casa saiba que você está buscando ao Senhor, como Nicodemos. Não sei qual hora que vai ser, mas há esperança para quem procura e acha. Ele vai estar ali. Ele não colocou limitações ou exemplos e regras. Ele falou: venham todos, venham todos, venham todos. Ele vai achar. E Jesus é tão lindo que ele não fica pondo só uma forma de ser encontrado. Porque senão é coitado dos melancólicos. Ai, vocês choram demais, não aguento. Coitado dos temperamentos fleumáticos. Então, Jesus não. Jesus, ele abaixa quando a pessoa está para baixo. E ele sobe quando a pessoa está para cima. Ele abraça quando a pessoa está sozinha, mas ele pula e festeja quando a pessoa está alegre. Ele vai no lugar onde nós estamos para nos encontrar, para se deixar ser achado por nós. Então, essa caminhada de Cristo, os dias dele no deserto, as respostas ao diabo, as curas que ele fez, as pessoas que ele encontrou, tudo isso serve como base, como fundação, como alicerce para edificar a nossa vida na palavra do Senhor. Serviu para edificar o ministério de Cristo, para que ele seja exaltado acima de todo nome, para que em cruz ele fosse levantado, mas revelasse quem estava ali com ele, somos todos nós.
E para que em morte ele também fosse abaixado, para que revelasse quem somos todos nós também. Mas para que depois ressurreto ele também nos mostrasse a nossa esperança nele. Então é base para a nossa caminhada. E a base é tão importante que a gente vê que não existe casa firme numa areia. Não existe. Não existe nada firme numa areia. Prega na areia, cai. Casa na areia, cai. Então, ele tem que ser. E essa identidade de filho que Jesus conquista ali no batismo, a presença do Espírito Santo sobre ele, são imprescindíveis para a formação dessa nossa base, para que a nossa vida seja edificada. Repete comigo assim: o Espírito Santo me conduzirá para lugares onde a minha base será formada e firmada. Amém. Isso pode ser em dias bons ou em dias difíceis. Pode ser no deserto, no mar revolto, na cova dos leões, em meio ao fogo, ou em pastos verdejantes. A gente acha lindo os meninos serem lançados no fogo e ali tem um quarto homem na fornalha. Não é lindo? Quem quer estar ali, naquele lugar? Ninguém quer estar. É lindo de se ver, mas ninguém quer estar ali. Imagina um medão. O cara que vai aumentar o fogo já é torrado e você vai ser lançado. Jesus, alguns infartariam no processo de chegar, nem chega no fogo. Então ninguém, é lindo falar que Daniel estava na cova dos leões, é lindo falar tantas coisas, mas ninguém quer estar nesse lugar. E esses caminhos que o Espírito vai nos levar, nós vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, a conhecer a presença do Senhor, a ver quem nós somos e quem Ele é. Tiago 1 diz assim no versículo 12 a 15. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Por isso é tão importante a gente andar no Espírito e ser conduzido pelo Espírito, mesmo que no deserto, para que a gente possa vencer as tentações. E analisando as tentações de Jesus, a base que Ele nos ensina a construir para edificar a nossa vida com Deus, vencer as tentações, a palavra tentar, ela tem um significado. E a gente vê nisso no caminho de Cristo ali no deserto. Ela significa testar o que de bom e de mal, o que de fraqueza e força há no ser humano. Quando Moisés levou o povo de Deus para o deserto, a proposta inicial eram 40 dias no deserto. Um homem de Deus os conduzindo. E eles ficaram por 40 anos. E ali eles passaram fome. Ali eles tiveram um confronto com a adoração. Ali eles tiveram momentos de manifestação de poder. E a Bíblia diz que Deus os levou ali para que eles conhecessem o próprio coração. Assim como da mesma forma, o nosso coração é revelado diante da mesma situação, de fome, de poder, de altura, de profundidade, de adoração. É igual, é semelhante. Então, uma das coisas mais gostosas é quando você pega a palavra e não apenas se assenta para ler, mas entra dentro dela para viver. Se imagina naquele cenário. Sabe, se imagina a mulher pega em adultério chegando ali. E a multidão falando, o que você vai fazer? E aí você vai olhar se você estaria do lado de cá jogando pedra ou do lado de lá, perdoando. Sabe, é muito bom a gente ler a passagem e se sentir como participante do cenário. Sou eu chegando e a igreja expondo o meu pecado. E aí? Quem é comigo e quem é contra amigo, né? A gente tem que se colocar nesses cenários, porque verdadeiramente a gente vai se conhecer. Muito mais do que conhecer os personagens da Bíblia, vamos conhecer esse personagem da Bíblia atual, que está fazendo uma escrita para que outros possam conhecer a Cristo ou falar, não, esse Senhor deles eu não quero servir. A primeira prova de Jesus foi diante da fome, das necessidades. E como a gente falou que a fome revela o seu carrinho do supermercado, as nossas necessidades revelam quem nós somos, muitas vezes. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. E a Bíblia diz que o tentador, o diabo, veio e disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A expressão, se você é filho de Deus, não significa uma dúvida. Não é isso que está em xeque-mate. Mas ela vem para instigar a sua natureza.
que você é capaz de fazer na natureza de filho. Porque vocês em Cristo, a identidade de vocês é filho de Deus. E nós não estamos pondo isso em dúvida. Não tem quem tire esse valor de vocês. Mas tem quem comece, e depois diz que é crente. E aí, você que é crente vai fazer o quê? Então, esse tipo de confronto de Satanás com Cristo, não veio para pôr em dúvida se ele era ou não. Ele era, mas veio para mostrar para ele o que você faz nessa identidade. O que você é capaz de fazer sendo filho, quando você passa fome. Né? Eu não sei se alguém já passou fome de verdade, aqui no nosso meio. Mas a gente vê pessoas que passam fome e são capazes de fazer coisas absurdas. Capazes de cometer crimes horríveis. Algumas pessoas você pergunta, por que você está nessa situação? Porque meu filho teve fome e eu tinha que fazer alguma coisa. A gente sabe, um pai de família, quando a coisa aperta, o que a mente dele começa a produzir. Quais são os artifícios que ele começa a usar. O quanto ele é tentado a fazer coisas que não são certas. O quanto. Tudo porque ele tem um boleto para pagar. Ele tem filhos para sustentar, uma casa para honrar. A gente sabe o que a mente humana passa de luta para sustentar uma família. Isso é fome. Isso é fome. E daí o diabo fica, você não é o pai de família? Você não é o homem da casa? É a mesma forma de operar e de agir, pondo a sua identidade de provedor, a sua identidade de homem da casa, de pai de família. E você ter ou não ter dificuldade financeira, muda você de ser o pai? Muda você de ser o homem da casa? Muda você de ter não digo a carga, mas a propriedade de ser provedor? Não muda. E por que o diabo questiona? Porque ele está instigando para ver o que você faz com aquilo que você é. É o propósito dele. É o propósito dele, sabe? E o reino de Deus, ele foi estabelecido por Jesus, não por um caminho de facilidades, mas por um caminho de cruz, de crucificação. Sabe? O filho sabe onde está o alimento. O filho sabe que não vai ter fome na presença do pai. Então, vocês que são homens de família, os seus filhos sabem que eles estão tranquilos na segurança de vocês. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles só sabem que na hora da fome a geladeira tem danoninho, tem pãozinho, tem leitinho, tem. Na hora do almoço tem a carninha, tem. No lanche da escola tem o bolinho. Eles não estão sabendo a luta do pai para trazer a provisão. Eles não estão. Só que, do mesmo jeito que um filho pequeno descansa nessa provisão sem saber de onde ela está vindo, e ele não chega para o pai e fala assim, pai, hoje meu amigo na escola levou um bolinho de chocolate e eu levei uma maçã. O pai dele é mais rico que você, porque eu levei uma maçã e ele levou um bolinho de chocolate? Não, ele não pergunta da riqueza. Ele pergunta por que ele pode bolo e eu não posso bolo. É só o porquê, mas não se o pai é mais, se o pai é menos. A criança está numa natureza limpa. Ele não fica perguntando, pai, de verdade mesmo, você não deu um tomé aí no imposto de renda para a gente poder viajar de férias, né? O pai, esse carro novo que você comprou foi por meios lícitos? A criança pergunta, ela só quer ligar o ar-condicionado. Mãe, liga o ar que eu estou com calor. Sim ou não? Quantos querem alguma coisa de Natal? Eu estava no elevador esses dias, o menininho falando pro pai que ele queria 5 presentes de Natal. Ele tem 3 meninos, aquele casal. Eles são jovenzinhos de tudo. 3 meninos. Um escadinha do outro. E o menor, o do meio, numa motinha, ele falava assim pra mim, minha motinha, eu vou ganhar uma motinha nova de Natal. 5 presentes. Eu pedi pro Papai Noel. Pai, só ver só. Você pediu 5, se o mais velho pedir 5, se o bebezinho também quiser 5, que lasqueira que vai dar. E nesse mundo de competição e comparação, antes a gente dava coisas simples e as crianças ficavam felizes com coisas simples. Hoje em dia não, eles querem coisas que talvez eles nem vão usar, mas é a comparação, é o momento, é o que está em alta na mídia, na moda. E eu fico imaginando a dificuldade de um pai prover o que o filho precisa. Mas será que do mesmo jeito que esse menininho falou, eu vou ganhar 5 presentes de Natal, ele nem tinha na cabeça dele que ele tinha 2 irmãos, que talvez os pais muito jovens não tivessem condição. Ele não passou na cabeça dele. Não passou. Ai, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um só, porque meu pai, nós somos em 3 irmãos, meu pai está em dificuldade. Ele não alcança isso. Ele não alcança. Mas ele está seguro em quem é o pai dele. E se o pai dele falar, filho,
Oh, papai vai poder dar um. Entre os 5, escolhe um. Ele é capaz de falar, pai, mas eu queria os 5. Tudo bem, filho. A gente vai tentar durante o ano dar os outros 4. Mas hoje, nesse momento, eu vou te dar um. Você consegue escolher um? Ainda com tudo isso, ele vai se sentir seguro no pai. Ele vai se sentir amado pelo pai. Ele vai se sentir protegido pelo pai. Na verdade do pai. Ainda que ela seja... Filho, esse ano não vai dar para a gente viajar de férias. Foi um ano muito difícil, papai não conseguiu guardar, nós não conseguimos fazer diferente. Nós vamos fazer algo legal aqui em casa, vamos dormir à tarde, de noite de pijama, sei lá atrás do seu, vamos fazer algo diferente sem muito gasto. A criança pode até, mas para a criança a alegria, lá o é a alegria. A presença dos pais é suficiente, ele consegue isso. E a gente precisava como criança entender quando o pai fala, olha, segura um pouquinho aí. Essa necessidade é para ajudar você a vencer o que está por vir. Não põe em questão se eu amo você, se eu cuido de você, se eu estou vendo você. Não põe isso em questão. Os meus olhos nunca saíram de te ver. Não põe isso em questão, não. Mas tão somente confie e creia que eu estou com você. Sabe, as necessidades, elas revelam as coisas carnais, as vontades do corpo, os nossos desejos. A forma como eu me porto diante dessas coisas carnais, da fome, revela a forma como eu estou agindo como filho de Deus. Por isso que Satanás não põe em questão a identidade de filho, mas ele instiga como ele vai fazer diante dessa identidade. Esaú passou fome, e na hora da fome ele vendeu o lugar de filho primogênito por conta de um prato de lentilha. Às vezes a gente está tão preocupado em saciar os desejos, a satisfação das coisas dessa terra, que a gente esquece quem é o nosso Senhor. Porque eu preciso ter um carro igual fulano, eu preciso ter isso, igual isso aqui, eu preciso ter isso. E a gente vai perdendo o lugar certo de todas as coisas. O lugar certo. A gente abandona o lugar de filho por conta de necessidades que a gente passa. Sim ou não? A gente abandona o caráter por conta de situações difíceis. A integridade. Quem não pôs a venda, a integridade diante de situações, quem nunca, né? Nem preciso falar, levanta a mão. Todos nós, diante de situações difíceis, já colocamos a integridade a risco, a perder. Já mentimos, já matamos, já roubamos. Todos nós, essa é a natureza humana. Mas o relacionamento com Deus é tão importante quanto comer um prato de comida. Porque o relacionamento com Deus é o que vai nos fazer ter resposta nessa aflição. Comida, bebida, bens, eles não nos trazem vida. Pelo contrário, eles vencem, eles têm prazo de validade. Mas o relacionamento com Deus, ele é eterno. Jesus responde à tentação falando, nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que vem de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. Essa frase, ela não responde apenas ao diabo, mas ela responde a todo mundo que tem valor invertido, por ganância, por inveja, por egoísmo, por soberba. Ali em João 4, Jesus está com os discípulos, e os discípulos insistiam com Jesus e falavam assim, ó, mestre, come alguma coisa. E ele fala assim, eu tenho um tipo de comida que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficam um para o outro, mas será que alguém trouxe coisa diferente para ele? Aí Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. A gente tem tido necessidade, aflição e enfermidade. Mas ele fala, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. É muito mais do que ler a letra, mas é praticar aquilo que se lê. A gente fala, leia a palavra. É muito mais do que bater um versículo como espada na vida do outro, mas é agir como Cristo na vida do outro. Por isso que ele fala, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quantas vezes você estava em aflição, mas uma atitude sua, posicionado como um cristão, parece que saciou a fome. Você estava desesperado, aflito, mas uma atitude sua como cristão, parece que passou a fome. Parece que você aguenta mais um pouco. Parece que vem um refrigério e nem estava daquele jeito tão difícil como você imaginava. Nas necessidades, muito mais do que pegar um versículo e grudar na geladeira, grudar no painel do carro, grudar como fundo de tela do celular. Nas necessidades, a gente tem orado dia após dia o Pai Nosso, ao meio-dia. A gente vai ser tentado. E a oração diária é, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Na necessidade, que você não caia diante dela. Fique firme no Pai.
Porque a nossa oração diária tem: não nos deixe cair. Nós vamos estar nela, diante dela, no meio dela, de cara com ela. Mas Deus, não nos deixe cair. Sabe, ao meio-dia, tem semana que, se eu pudesse, ao invés de começar o Pai Nosso, colocar só uma parte dele, tem semana que tem partes que falam comigo. E tem semana que essa, não nos deixe cair, é minha. Eu fico esperando alguém pôr. Às vezes demora bem essa parte, da meio-dia, 1, 2, 17, 34, ninguém escreveu, não nos deixe cair da tentação. Falo, Deus, justo essa que eu estou precisando essa semana, essa oração por mim. É como se a frase que você escreve, ora por mim. Eu me sinto sendo intercedida por você que escreve. Eu estou naquele dia precisando daquela frase. Então eu começo o Pai Nosso, mas eu fico esperando parte dele, que alguém escreva, porque eu me sinto recebendo a sua oração. Então quando você escrever, sinta orando por alguém que está em aflição e precisando daquela palavra. Sabe, nos livra do mal. Perdoa-nos. Às vezes eu estou tão aflita com o pecado que eu falo, Deus, será que alguém perdoaria esse pecado? E alguém escreve, perdoa-nos, como a gente perdoa. Eu falo, Deus, obrigada por me lembrar dessa sua verdade. A tua palavra é refrigério para a minha alma. Depois Jesus é tentado. E aí a Bíblia diz que o diabo leva Jesus à cidade santa. Quem começou conduzindo Jesus no deserto foi o Espírito. Agora, quem conduz Jesus para a cidade santa é o diabo. Você está vendo que Cristo, sendo levado pelo Espírito e depois sendo levado por Satanás. Cristo foi, nós também seremos conduzidos a situações diretamente pelo diabo. Diretamente. E ele diz assim, se você é filho, salte daqui. Então o diabo leva ele à cidade santa, no ponto mais alto do templo e fala. E as escrituras falam, se você se jogar, Deus, que dá ordem aos seus anjos, vai mandar que eles o protejam e te sustentem com as mãos, para que você não machuque o pé em alguma pedra. Gente, a gente está aprendendo a Bíblia, Satanás sabe a decor. E aí Jesus fala, tudo bem, diz isso, mas também diz, não prove a Deus. Esse lugar mais alto, a cidade santa, é ali Jerusalém. É o mesmo lugar onde a glória de Deus se manifestou, a Shekinah de Deus desceu sobre o lugar mais alto, o monte. Jerusalém, nessa época, é sede política e religiosa de predominância nesse templo. O templo é o local sagrado. E é nesse templo que os religiosos ficavam orando e lendo a Torá, esperando a vinda do Messias. Ali era o local mais alto que existia. Assim como em muitas cidades a gente chega... Antigamente, quando iam se constituir as cidades, eles estudavam a altura da cidade sem tanto equipamento como a gente tem hoje em dia. E escolhiam o lugar mais alto, o ponto mais alto da cidade. Ali se tornava o ponto central da cidade. E ali colocava a catedral com a ponta mais alta e o sino. Para quê? Tocou o sino, todo mundo escuta. O relógio da catedral, todo mundo de onde tiver vai vir. Então, o lugar era assim. Hoje em dia, a catedral quase está no lugar mais baixo já da cidade. Né? O sino não toca, ninguém vê a ponta, mas a constituição era assim, o lugar santo mais alto. Para que todos possam ter uma referência e olhar para a santidade, ouvir o som que vem da santidade. Foi nesse lugar que o diabo levou Jesus. Antes da condição de ser filho e passar fome, que foi levado a questionar e desconfiar a identidade dele de filho, a provisão do pai, agora Satanás vai levar Jesus para um lugar aonde ele pode abusar de forma presunçosa daquilo que Deus deu para ele. Porque ele fala assim, se você é filho, pula. Porque Deus vai guardar você. Então, não é questionando quem ele é, mas é duvidando se ele crê dessa forma como ele respondeu da primeira vez, no poder do Deus que ele serve. Ué, tá tão machão? Não vivo só não vivo de comer, vivo de palavra, então vamos lá. Vou te mostrar um lugar que você curte aí bem alto. Vai, agora o que você faz quando eu te colocar em poder? Como você vai agir nessa situação? O lugar mais alto, de destaque, está todo mundo te vendo. No deserto, o povo de Deus pôs Moisés à prova. E o povo falou assim para Moisés, você nos trouxe aqui para passar fome? Nós vamos voltar para o Egito. Sabe, é um checkmate. Ou você me dá o que eu quero, eu largo você. Quantas mulheres fazem isso com o marido? Tem
filho que faz com mãe. Eu uma vez escutei essa. A mãe da minha amiga é melhor do que você, vou morar com ela. Vai. Faço só a mala para você ir. Filho faz isso com o pai, mãe não faz? O pai do meu amigo, eu não quero mais você como pai. Eu quero o pai do meu amigo como pai. Faz. É isso que Satanás queria que Jesus fizesse com o pai. Sabe? A gente põe à prova o pai que a gente tem. O físico e o espiritual também. Você acha que o que você faz com as pessoas no físico, você já não fez com Deus ou não está fazendo ainda? É igual. É igual. Olha seu coração. Quando você questiona alguém, certamente você tem questionado Deus nos seus pensamentos. Quando você humilha alguém, certamente você tem se sentindo humilhado por Deus em alguma situação. Quando você mente para alguém, certamente está escondendo coisas do Senhor. É um reflexo só. Nada acontece no físico sem antes ter nascido pelo Espírito, no reino espiritual. Nada. É assim que funciona, né? Nasce aqui e se manifesta aqui. Então, o povo no Egito fez isso com Moisés. No deserto fez isso com Moisés. Né? Começou a lembrar do tempo quando servia o outro Senhor, mas tinha tudo. E agora eu estou nessa escassez servindo a Deus. Quem nunca... Nossa, depois que eu virei crente, parece que o trem desandou. Muitos passam por isso. Por um processo, né? É a tal da jurisdição, né, Carol? É um tempo que, sim, talvez muitas coisas que você tenha, você vai perder, porque não eram do Senhor, o Senhor te fazer uma faxina na sua vida. É necessário limpar para depois pôr coisa nova. Né? Ai, começou a ficar pior do que estava. Tudo bem, mas às vezes tem que tirar umas coisas sujas para começar a nascer as coisas limpas. E é nessa hora que o diabo fica, tá, hein? Mudou de casa, tá difícil agora. Não vai voltar? Não está com saudade da regalia? É a hora que ele fica pondo você à prova para ver se você está firme no propósito. Quem começa a dieta na segunda? Na terça, aquela dor de cabeça insuportável. Na quarta, você come a maçaneta da geladeira já. Assim, come. Aí na quinta, você fala, a maçaneta, né, o puxador. Na quinta, você fala que isso não é vida, chega de dieta. E come tudo, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí domingo à noite veio o peso na consciência. Eu vou começar outra vez. Começa a segunda outra vez. Quem não? Mas eu vou falar para você, suporta a dor de cabeça da quarta. Não vai perto da geladeira na quinta, na sexta-feira você é outra pessoa. Você já começa a ver a roupa diferente. E você fala, tá valendo a pena, hein? Aí no sábado você encontra as irmãs, você emagreceu, hein, amiga? Aí você já fica, nossa, deu resultado. Gente, suporta a aprovação. Não é por muito tempo, ela começa a produzir fruto. E você vai ver mudança. Quem tem que estudar para passar por uma prova ou um concurso? É difícil, não é? Gente, o caminho de vitória que Cristo nos ensina não é de liberdade e regalia, é de crucificação. É de negar-se a si mesmo. Porque a coroa dessa terra vai conosco para o caixão e para o inferno. Mas a coroa eterna vai conosco para a glória, para entregar para aquele que é digno. Amém? É assim que funciona. E é sacrifício. Os caminhos fáceis, eles levam à perdição, diz a Bíblia. Diz, você pode não estar vendo, mas ele leva. É assim que funciona. Sabe, Jesus, ele foi levado pelo diabo para um lugar onde poderia se manifestar um poder sobrenatural. Gente, se jogar da ponta do lugar mais alto, é certo que você vai se esborrachar. É lei da gravidade. Ele está testando um poder sobrenatural de anjos virem guardá-lo. Está pondo à prova mesmo. Quantas vezes a gente não faz dívida e depois fica falando, que Deus me ajuda a sanar essa dívida. Deus não falou para você fazer, você fez e agora fica, Deus me ajuda a sanar essa dívida. Sabe, você tem treta com o irmão e depois você fica pedindo misericórdia. Vai lá, passa a mão no telefone e fala, me perdoa. Conserta, né? A Amelie fala assim, assume os seus BO. É isso, assume os seus BO. Faz certo, né? Que vai dar tudo bem. E aí, a gente vê como esse relacionamento com Deus é importante. Porque a vitória é mais do que aquilo que o mundo mostra que é vitória. A vitória é você ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Tendo ou não tendo as coisas. Passando ou não passando necessidade. Sabe? A confiança em Deus é o que nos faz vivo. E muitas vezes as nossas habilidades, talentos, os nossos bens, os nossos contatos, cuidado. Eles podem estar te tentando a querer ser igual a Deus. Não deixa ser tentado nem por Deus à prova. Você não fez? Faço eu com os meus contatos, com o dinheiro que eu tenho. Entendeu? Não tente o Senhor teu Deus. Ainda que as suas capacitações, as suas possibilidades, os seus bens, os seus amigos possam fazer aquilo. Se não for do Senhor, segura. Fala, eu não vou fazer. Se Deus não fez, não faço eu. Não tente a Deus. Satanás está mandando essa mensagem.
Você pode fazer, porque está esperando Deus fazer. Você pode dar um jeitinho, porque está esperando em Deus somente. Sabe, não ponha à prova Deus. Se você não fizer, faço eu. Não ponha. É capaz que Ele deixe você fazer. Mas, olha, vai ser difícil você carregar esse mérito da vitória. Terceira prova que Jesus passa. De novo, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E fala, vou te dar tudo isso. Basta ajoelhar-se e adorar. Satanás transferiu para Jesus, de fato, a essência dele. Ele manifestou ali para Jesus, de fato, quem ele era. Porque a Bíblia fala que ele desceu, ele caiu, ele foi jogado fora dos céus, porque ele queria isso, a adoração a ele. A Bíblia conta que Lúcifer era um anjo de luz responsável por cuidar da adoração a Deus. E eu vou parafrasear. Imagino os anjos entrando e adorando a Deus dia, noite e dia. Satanás fala, agora a turma de lá, as mulheres, os homens, que nem a gente fica no louvor. Só os homens adorem a Deus, só as mulheres, agora só as vozes adorem a Deus. Ele estava regendo a adoração a Deus, como um anjo de luz. Só que a Bíblia fala que o coração dele, o eu dele se encheu de uma forma que ele também quis ser adorado. Ele não quis tirar a adoração de Deus, ele também quis ser adorado. Porque deve ser lindo você ver alguém ser adorado, receber adoração. E deve ser gostoso, sim ou não, receber adoração. Se eu liguei para o Henrique, ele resolveu tudo. Aí o Henrique estufa o peito e fala, põe no peito que eu resolvo. Como que é, Raquel? Joga que eu, sei lá qual que é. Sim ou não, Ana? A Ana, põe na mão da Ana, tá resolvido. Não é gostoso você receber um tipo de comentário desse? É muito gostoso receber isso. Então, esse tipo de bajulação é uma falsa adoração. É tentar te levantar para ver se você fica num lugar bem gostoso e começa a se achar um cara bem top e cuidado para não querer ser Deus nesse lugar. Então, de verdade, Satanás estava transferindo para Jesus algo dele. Porque ele caiu com aquilo. E ele sabia que com aquilo ele ia derrubar Jesus. Você entende que muitas vezes você se sente caído por algumas coisas. E a forma de você derrubar o seu inimigo é jogando para ele aquilo que você também caiu. Se você nunca escorregou no tomate, certamente você não vai pôr um tomate na frente do seu inimigo para ele escorregar. Você não tem essa experiência de cair com o tomate. Mas se você escorregou na casca de banana, a primeira opção para derrubar alguém é, vamos pôr uma casca de banana no caminho dele. Ele vai cair. Você usa aquilo que para você já foi queda para derrubar o outro. Você imagina que o outro está fazendo exatamente o que você faz quando você cai. Bom, se a pessoa saiu e esqueceu de levar o celular, certamente está fazendo coisa errada. Porque você, quando sai e vai fazer coisa errada, você deixa o celular. Você entende que a gente transfere para o outro? Se você não faz isso, você sai sem o celular de boa, não para fazer coisa errada. Se alguém também saiu de boa, você não pensa que a pessoa está premeditando um crime, porque você não é desses. A gente transfere o que está na gente para o outro. Porque ele me olhou com aquela cara, no mínimo ele está... Não, eu que faço isso, não é o outro. Satanás, ele queria que Jesus caísse como ele caiu. Ele queria que Jesus desejasse ser adorado como ele também desejou, porque foi o caminho que ele usou e caiu. Ele sabia que aquilo dava em queda. Cuidado, ele vai fazer você subir em lugares lindos, em você ter status sensacionais, seguidores de monte, títulos de monte. Quanto mais ele te levanta, ele sabe que vai inflando no seu coração, nos seus pensamentos, no seu ego. Ele sabe, e daqui a pouco ele nem precisou te fazer pecar na forma clara do verbo. Não precisou trair a mulher, não precisou roubar o banco, não. Só precisou te dar, e você já está se sentindo como Deus. E aí você chega nos lugares e anda como Deus e fala com as pessoas. Você pode até ser um cara bom já, tá? Você não precisa ser um cara rude, que esnoba as pessoas, que maltrata, mas você pode ser um cara sensacional. Ajuda todo mundo, cumprimenta as crianças, abraça, beija, ajuda os irmãos que estão com necessidade, faz obra social, tem ONG no seu nome. Eu sou um Deus. Você entende que ele foi? Ele foi.
E daqui a pouco você quer que te adorem como Deus e que te sirvam como Deus. E talvez numa situação que uma pessoa passou, nem se importou com todo o seu trelelê, você fala, ai, nem me olhou. Aí começa a aparecer você. Você não sabe quem eu sou? Sou fulano de tal. E eu falei, nem nunca ouvi falar seu nome. Então cuidado, porque ele só vai fazer em você o processo que aconteceu com ele. É mais do que querer que você negue-se de adorar a Deus. Talvez isso a gente já faça todo dia. Não é isso que ele está preocupado. Ai, hoje eles não adoraram a Deus, eles só cantaram e bateram palma. Ele não está preocupado. A gente já faz isso de monte. A preocupação dele aqui é que você fique num lugar de querer ser adorado. De querer ser adorado. Satanás veio fazer com Cristo. E Cristo responde para ele assim, olha, adore somente a Deus. Saia daqui. É mais do que mandar Satanás sair da sua casa. É sair de dentro de você. De dentro dos seus sentimentos, de dentro dos seus pensamentos. Das mensagens, dos desejos. É você falar para você, sai daqui. Altivez, sai daqui. Arrogância, sai daqui. Soberba. É você reconhecer que você foi subindo, e você está se inflando com aquilo. Quem não quer uma promoção? Ontem a gente estava num lugar, o funcionário tendo uma conversa com o patrão, e a gente achando que estava levando uma sabonetada. No final das contas, ele estava ali conversando, acertando as horas extras, e o patrão pagando de um, pagando do outro. Agora, se você é chamado para essa linha, você fica, será que eu vou receber a promoção ou vou ser mandado embora? Todo mundo quer receber uma promoção. Todo mundo quer ser chamado e falar, olha, os seus talentos, o seu desenvolvimento, os seus contatos, a sua meta, te deu direito a subir de cargo, a subir de salário, a ter mais honra aqui dentro da empresa. Quem não quer receber um feedback desse no final do mês, no final do ano? Gente, estamos chegando no final do ano, todo mundo espera virar o ano e olhar para trás e falar assim, foi um ano bom. Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha o que deu certo, olha os meus filhos, olha a minha casa, meu carro, estou viajando de férias, olha os presentes que eu dei para meus filhos. Quem não quer esse lugar no final do ano? Ou alguém deseja chegar na virada do ano e olhar para trás e falar assim, que ano de miséria, hein? Que dificuldade. Ainda bem que acabou. Vira logo a madrugada. Quem sabe eu pego um novo fôlego e faço diferente. Sabe? É um desejo do ser humano estar num lugar bom. Mas muitas vezes o próprio diabo pega na sua mão e vai te conduzir nessa caminhada. Para que você sinta o desejo de ter a glória. De ter o poder. Será que o poder que a gente tem conquistado e a glória que a gente tem recebido vem daquilo que Deus tem derramado sobre nós ou vem dos caminhos que o diabo tem nos levado? Sabe? Cruz é o caminho que a gente tem como exemplo de Jesus para vivermos essa vida de filhos de Deus. Entre querer ou obedecer, entre ter ou se render, é o caminho de cruz. Entre reconhecer ou dar a ser reconhecido. Ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Ele preserva a carne da podridão do pecado, muito mais do que para o outro, para você primeiro. Não tem como a gente ser sal para o outro, se primeiro esse sal não tem nos preservado de sermos estragados pelas nossas atitudes. A Bíblia diz, vocês são luz do mundo. A luz ilumina caminhos para os outros, mas ela primeiro precisa tirar as trevas que há em você e revelar o caminho mau para que você possa ser livre de você mesmo para começar. Deus não tenta, mas o diabo vai nos tentar na onde a gente é fraco, nas nossas fraquezas. Permaneça firme no Senhor. É Cristo, mas é com Cristo que nós vamos ter vitória. É firmados nele que nós vamos vencer. A gente pode falar assim, mas se Cristo foi tentado, o que agora me resta? Se Cristo foi levado pelo diabo, o que agora me resta? Então a gente começa a se sentir num lugar de fraco, né? De incapaz, de refém de Satanás. Mas ele usou a palavra. Por isso que eu peço para vocês, leiam a palavra. Pode ter coisas que não fazem sentido, mas quem vai te lembrar do que faz sentido é o Espírito Santo. Quem vai te lembrar do que você leu é o Espírito Santo. Não importa se você não entendeu.
ele vai te lembrar do que você leu. Existem muitos filmes da atualidade que estão sendo construídos para as crianças assistirem, pegando coisas profundas da Bíblia, coisas que talvez você nem imagina que está na Bíblia, talvez coisas que você leu e nunca nem entendeu que está na Bíblia, mas eles estão pegando verdades bíblicas e distorcendo, para que os nossos filhos percam o caminho, ou quando crescerem na fase adulta, tenham como questionar a Deus. Tem muitos filmes sobre historinhas sendo distorcidas. Sabe, que nem a gente viu a Arca de Noé. Agora tem um filme que está lançando Adão, a primeira mulher do Éden, que se rebelou, aí veio Eva. Um contexto maluco. E se a gente não tiver a palavra, a gente absorve aquilo como uma verdade. E nunca os nossos filhos conhecem o verdadeiro Deus. Cuidado. Satanás está investido numa geração que talvez não sejam mais nós adultos, mas são as nossas crianças. Tudo isso para tirá-los do caminho do Senhor. Vigiem nos seus filhos o que eles assistem, as companhias que eles andam, não como uma forma de os colocar num cárcere privado, mas como uma forma de os ensinar a ver a verdade. Então, diante de exposições que talvez você não consiga evitar, tenha tempo com os seus filhos de falar sobre aquilo que eles estão vendo. Sabe, vimos uma cena na rua, vamos conversar sobre aquilo? O amiguinho maltratou o outro, vamos conversar sobre aquilo? Faz reflexão, ensina seu filho a avaliar o que ele vê e o que ele sente, o que ele faz à luz da palavra, para que ele cresça fazendo essa análise. Sabe, vamos analisar. Lá no colégio eles falam de relacionar. Vamos relacionar isso que a gente viu, isso que a gente leu, isso que a gente viveu com a palavra? Aprende a ficar aquilo prático, habitual. E depois de grande, você chega nos lugares, você aprende a relacionar. Onde que está a Bíblia nisso? Onde que está Deus nisso? Onde que está a verdade ou a mentira? Isso é a praticar a palavra. Isso é viver a palavra. Isso é responder pela palavra. Isso é falar não a Satanás. Seja no deserto, seja no tempo bom, seja nos lugares mais altos que Deus pode te colocar. Amém? Fica de pé, vamos orar. Tem muita gente com sono. Samuel, eu quero uma música mais tensa de final de palavra. Essa música de naninha, de nenê, não dá certo. Uma assim, que dá uma acordada. Essa tá naninha. Essa é fúnebre, aí já enterra. Vamos orar. Queria que você colocasse a mão aí no seu coração. Lembrasse das suas dificuldades carnais. E soubesse que a Bíblia diz que sobre toda a carne Deus derrama o Espírito. Então não tem pecado que te impeça de receber o poder e o agir do Espírito Santo. Amém? Então não se sinta num lugar indigno de receber o Espírito Santo, porque é sobre toda a carne. Pai, em nome de Jesus, sobre todos nós, carne, o Senhor derramou do seu Espírito, porque pelo Espírito em nós temos essa identidade de teus filhos. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos vê por esta ótica, do teu Espírito em nós, e não pela ótica das obras da nossa carne. Obrigada, Pai. Da mesma forma, é pelo teu Espírito que somos libertos, pelo teu Espírito que temos vitória, e pelo teu Espírito que nos tornamos cada dia mais a identidade de teus filhos. Obrigada, Pai. Que muito mais do que ser livre para agir no Espírito, que a gente se coloque livre para que o Espírito possa agir em nós. Muito mais do que ter liberdade nesta igreja ou aonde a gente for, que a gente dê liberdade ao teu Espírito para entrar aonde for necessário, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas memórias e lembranças, no nosso passado. Ele tem liberdade para entrar, para transformar, para nos libertar, para nos convencer do pecado e para nos conduzir à vida eterna. Pai, faz isso conosco, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Essa semana está se iniciando. Quantas são as nossas tentações? Quantos são os nossos desertos, os nossos desafios, os nossos momentos de satisfação? Quantos são e estão por vir? O Senhor conhece todos eles. Nós não sabemos o que vamos fazer ao tocar o meio-dia hoje, mas o Senhor tem todos os nossos dias já escritos. Então, que o Senhor nos livre da tentação. Que o Senhor nos firme os pés sobre uma rocha, que é Cristo. Que o Senhor nos leve em caminhos de vitória e não de derrota. Que a gente possa ouvir a sua voz, ser sensível à tua direção e falar sim
para aquilo que está no seu coração. Pai, que cada um aqui, Pai, tenha consciência das suas escolhas, Pai, que não terceirize o pecado, não justifique o pecado, mas o assuma, o confesse e seja liberto pela verdade que é essa vida de Deus, de Filho de Deus em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos valentes e corajosos, Pai. Não medrosos, acuados, escondidos diante de quem nós somos, reféns das nossas próprias mazelas, mas que a gente seja corajoso contra elas. Assuma aquilo que tem de defeito em nós, busque ajuda e saia desse lugar. Quer seja ajuda profissional, quer seja ajuda espiritual, que ninguém se acomode no lugar cativo onde está, mas possa gritar desesperadamente para ser liberto, para sair dessa condição e ser tornado filho de Deus, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Oramos assim uns pelos outros, no nome de Jesus. Amém.